Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, são os versículos 3 a 8. Nós estamos estudando 1 Timóteo já há alguns meses. E já estamos quase no final da carta. Então, 1 Timóteo, ou as epístolas pastorais, são cartas que nos lembram que a igreja não é um grupo de pessoas ou uma organização. Ela é uma organização, claro, não há dúvida disso, mas ela não é uma organização que pode funcionar conforme os seus membros achem que ela deva funcionar. A igreja ela não pode estabelecer os seus propósitos livremente, ela não pode fazer isso. Os propósitos da igreja devem estar firmados na Sagrada Escritura. Não existe para criar algum propósito, vamos existir para, e enumerar alguns propósitos que estejam aí ao sabor da vontade dos seus membros. Ela não funciona assim. A igreja não pode adotar um modo de funcionamento, uma filosofia, uma postura, nas diversas áreas do seu funcionamento, ao sabor dos seus próprios gostos, segundo o seu próprio querer. Não. Cartas como esta que estamos estudando mostram que a igreja tem uma liberdade restrita. Ela não pode fazer o que ela quer. O culto dela não pode ser como ela quer. Ela não pode ficar inventando coisas para cultuar a Deus como ela quer. Ela não pode realizar algumas atividades como ela bem entende, com o objetivo que ela quiser. Não pode ser assim uma igreja. Diversas situações da vida dos membros da igreja e da igreja em si, são regulamentadas pela palavra de Deus. E quando nós tomamos as rédeas nas nossas mãos e queremos fazer com que a igreja funcione conforme nós bem entendemos, de acordo com as nossas intuições, as nossas inclinações, aquilo que nós achamos que é melhor, quando nós fazemos isso, a igreja se afasta daquele padrão que é o padrão bíblico de uma igreja. E esse tem sido o problema de muitas igrejas na modernidade. Nós não podemos medir, nós não podemos avaliar uma igreja a partir do sucesso financeiro que ela tem. Não é isso que mostra se uma igreja é boa ou não, se ela tem sucesso ou não. Nós não podemos medir uma igreja pelo patrimônio que ela tem. Ela pode ter um patrimônio muito rico, mas isso não significa que ela é uma boa igreja. Nós não podemos medir uma igreja pelo número de membros que ela tem, pelo número de atividades que há no seu calendário, pelos seus avanços na área social ou pelo campo que ela alcança na sociedade a influência que ela alcança na sociedade em que ela está. Não são esses fatores que mostram se uma igreja é boa ou não. Porque esses fatores são fatores que mostram se uma igreja é boa aos olhos do mundo. O mundo avalia a partir daí. O mundo vê se uma igreja é boa, se ela tem estacionamento, se ela tem muitos bens, se ela tem um impacto muito grande na política, na sociedade, se ela tem muito dinheiro, se ela é numerosa, se ela é luxuosa. O mundo avalia assim e fala, essa igreja é boa. Mas não é assim que nós que somos crentes avaliamos se uma igreja é boa. Nós avaliamos se uma igreja é boa na medida em que essa igreja se harmoniza com o ideal da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz que deve ser. Então, se nós encontrarmos uma igreja que funciona com meia dúzia de pessoas semi-analfabetas que se reúnem debaixo de uma árvore numa praça, e essa igreja é uma igreja que observa com zelo e com cuidado aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que ela estabelece para uma igreja, essa igreja é uma excelente igreja, é uma igreja nota 10
mesmo tendo apenas ali meia dúzia de pessoas, se reunindo debaixo de uma árvore, sem nenhuma estrutura. É assim que nós devemos medir uma igreja. É assim que nós devemos avaliar uma igreja, se ela se harmoniza com aquilo que Deus quer para o seu funcionamento. Esse texto que nós vamos ler agora é um texto que fala, basicamente, do modo como uma igreja já deve agir em relação às pessoas carentes que há nela. Como nós devemos agir diante das pessoas da igreja que são pobres, que são carentes? Qual deve ser a prática adotada por uma igreja em relação a essas pessoas? Então nós vamos aprender isso, sempre tendo em mente que não são as nossas inclinações, nossas intuições, o que nós achamos, a nossa visão pessoal que interessa. A nossa visão pessoal tem o seu espaço, tem o seu valor, tem o seu lugar. Mas esse lugar é secundário, vem depois daquilo que Deus diz, vem depois daquilo que Deus estabelece, e é isso que interessa para nós. Então, se a nossa visão pessoal, ela conflita de alguma forma com aquilo que Deus ensina, então devemos recuar e dizer: Senhor, eu pensava errado, agora quero pensar certo. Então vamos ler o texto e vamos extrair do texto lições para essa área que é tão importante. Toda igreja tem pessoas carentes. Toda igreja tem aqueles membros que são mais pobres, aquelas pessoas que passam por necessidades, aquelas pessoas que lutam na vida com questões materiais, com insuficiência de recursos, pessoas que chamam a nossa atenção pela sua pobreza, pela necessidade que tem de ajuda. Nós vamos então ver o que a Bíblia ensina, como deve ser o socorro dado a essas pessoas. O texto ensina como crentes nós devemos agir, temos que aprender isso, que somos crentes e queremos agir como crentes em todas as áreas da vida. Diz assim, 1 Timóteo 5, versículos 3 a 8. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Muito bem, eu quero destacar uma verdade central aqui, a partir desses versículos que nós lemos. É uma lição que eu quero realçar a partir desse texto aqui. A lição que eu quero destacar é a seguinte: o cuidado dos carentes é dever primordial dos seus familiares. Olha a primeira frase, primeira parte dessa sentença que eu construí a partir do texto que está aqui. Nós vamos olhar o texto com mais cuidado para ver se essa frase que eu escrevi, ela tem fundamento aqui ou não. Mas o cuidado dos carentes é dever primordial dos seus familiares, só pesando sobre a igreja em condições especiais. Então veja como a igreja deve funcionar nesse campo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque muitas vezes nós acreditamos que se há alguém carente na igreja, é já obrigação imediata da igreja ajudar essa pessoa, e sustentá-la e suprir tudo o que ela precisa. Por incrível que pareça, por mais que isso seja estranho, a Bíblia diz que não é assim que deve ser. É diferente a prática do auxílio a pessoas carentes numa igreja. A Bíblia mostra que o cuidado dos carentes, das pessoas pobres, das pessoas necessitadas, é dever primordial dos seus familiares, só pesando sobre a igreja em condições especiais. Nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, nesse texto, nós vamos olhar
algumas lições importantes. E a primeira lição que eu quero destacar aqui, nesse texto que está diante de nós, se eu conseguir ajeitar aqui o meu computador. Ok, é a seguinte: como a igreja deve agir diante dos membros que passam privações? E isso está ensinado basicamente no versículo 3. Veja o que diz o versículo 3. O versículo 3 ensina como a igreja deve agir diante dos membros que passam privações. Então veja aí, versículo 3, o texto fala: honra as viúvas. Agora, no nosso contexto, a palavra honrar tem um sentido muito vago. Nós entendemos honrar alguém como simplesmente respeitar a pessoa, tratar a pessoa com respeito, com dignidade, chamar de senhora, chamar de senhor, ter uma postura respeitosa diante desse indivíduo. Isso tudo é honrar alguém, mas na Bíblia honrar não é só isso. Quando a Bíblia diz honra alguém, isso significa fazer alguma coisa pela pessoa. Quando fala honra a teu pai e a tua mãe, não significa só respeitar o pai e a mãe. Significa suprir as necessidades do pai e da mãe. Significa trabalhar pelo bem do pai e da mãe. Se você quer honrar o seu pai e a sua mãe, não basta você chamá-lo de senhor, chamá-lo de senhora, tratá-lo respeitosamente, não. Você tem que fazer alguma coisa com as suas mãos. Você tem que realizar alguma ação, algum ato que faça com que a vida do seu pai e da sua mãe seja uma vida mais fácil. É assim que deve ser. O texto fala honra as viúvas. E como é que nós sabemos que essa expressão honra é uma expressão que significa ajudar, socorrer? Porque o versículo 4 fala: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Aqui Paulo descreve o que é honrar. Honrar uma viúva é exercer piedade para com ela e recompensá-la, fazer alguma coisa para com que ela sofra menos. Isso é honrar alguém, isso é honrar uma viúva. Por que o texto fala de viúva? O texto fala de viúva porque as viúvas naqueles dias eram as pessoas mais pobres. Hoje não é assim. Hoje está cheio de viúva rica por aí, né? Aliás, tem pessoas que ficam ricas quando ficam viúvas. É o que acontece. Por quê? O marido, hoje em dia, tem seguro de vida. O marido morre, a viúva faz até uma festa depois do velório, né? Porque recebe seguro de vida, recebe uma porção de coisas, recebe pensão, recebe uma aposentadoria, um monte de coisa, recebe. E eu conheço viúvas, isso não é culpa da viúva, lógico, é bom para ela, mas eu conheço viúvas que viviam situações difíceis antes de ficarem viúvas. Depois que ficaram viúvas, melhoraram muito de vida. Compraram casa própria com a indenização que receberam, enfim, o salário integral do marido, uma série de benefícios, e começaram a viver bem melhor do que quando estavam casadas. Mas isso não acontecia nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, a viúva era uma pessoa que sofria muito. E sofria muito por quê? Porque ela ficava viúva, geralmente jovem. Quem a sustentava era o marido. O trabalho da mulher, quando existia, não era bem remunerado. Muitas vezes viúvas idosas não tinham condições de trabalhar. O governo não se preocupava em sustentar essas pessoas, não tinha esse negócio de INSS, coisa desse tipo, não. Então a viúva acabava se tornando uma pessoa carente, uma pessoa pobre. Nós conhecemos, por exemplo, uma história sobre isso, quando Jesus estava no templo observando as pessoas darem suas ofertas, e quem apareceu que trouxe ali 2 moedinhas e era tudo que ela tinha? Quem era? Era uma viúva. A viúva pobre ali entrou lá no templo, colocou lá 2 moedinhas, era tudo que ela tinha, não tinha nada. Por quê? A fonte do seu sustento, a pessoa que trazia sustento para casa, que trabalhava, que se dedicava para trazer o dinheiro para casa, o alimento para casa, essa pessoa tinha morrido. E essa mulher não tinha, portanto, tantos meios de subsistência, era uma pessoa carente. Quando nós vemos no livro de Atos,
a instituição dos diáconos, os diáconos foram instituídos por causa de problemas com a distribuição de auxílio às viúvas. A igreja de Jerusalém tinha muitas viúvas, muitas pessoas ali tinham se convertido, havia muitas viúvas lá e eram viúvas pobres, não tinham recursos. E o que acontecia então? A igreja ajudava as viúvas. E houve um problema porque as viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Elas iam à igreja, a igreja ajudava, mas houve algum problema ali na administração dos bens e as viúvas de fala grega não estavam recebendo o que precisavam receber. E houve um problema, foram reclamar com os apóstolos disseram, nós não podemos cuidar disso, nós não podemos ficar cuidando de viúvas, nós temos que pregar a palavra. Então, escolheram 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de fé. Esses homens, então, passaram a cuidar das mesas. Mas o problema das mesas era um problema eminentemente presente no caso das viúvas, que eram as pessoas pobres, as pessoas mais pobres da época. Okay? Então, quando nós falamos de viúvas no Novo Testamento, estamos falando de pessoas que têm necessidades materiais. Pessoas que sofrem, que têm dificuldades, não têm meios de subsistência. Essas pessoas se convertiam e iam para a igreja. O texto fala então, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. O que a igreja deve fazer então com essas pessoas? Honrá-las. Mas note bem, se você olhar para o texto com atenção, o versículo é pequeno, você vai ver que o texto ensina que temos que honrar as viúvas verdadeiramente viúvas. E o que significa isso? Quem é a viúva falsa? Quem é a viúva verdadeira e quem é a viúva falsa? Por que Paulo se refere desse modo a algumas viúvas? Quem eram as viúvas verdadeiras? Ok? O texto que está diante de nós é um texto que vai mostrar qual era o quadro que Paulo usa para descrever a viúva verdadeira. Como era a viúva verdadeira? Não é que as outras eram falsas, mentirosas, não é isso. É outro sentido da palavra verdadeira aqui. Ok? Vamos olhar aí o texto. Se você olhar o versículo 3, o versículo 3 fala, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, e o versículo 5 vai descrever essa viúva. Veja o versículo 5, diz assim, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Quando o apóstolo Paulo se refere a essa mulher que é verdadeiramente viúva, ele fala que essa é a pessoa que não tem amparo, é a viúva que não tem filhos nem netos. Essa é a verdadeira viúva. Ela não tem filhos, ela não tem netos, ela não tem ninguém. Ela não pode esperar de ninguém da família o seu auxílio. Então, se você é viúva, mas você tem filhos e tem netos, você não é viúva de verdade. Não é verdadeiramente viúva. É uma viúva relativa. Ok? O texto mostra no versículo 4, se alguma viúva tem filhos ou netos, esta não é a verdadeira viúva. A verdadeira viúva não tem filhos, não tem netos. Veja o versículo 9. Diz assim, não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Aqui o apóstolo Paulo fala de uma ordem de senhoras, de um grupo de senhoras da igreja, que era colocada numa lista para receber socorro da igreja. Por isso ele fala, não seja inscrita. Note bem, para entrar para essa lista e receber auxílio da igreja, essa pessoa, além de não ter filhos e netos, o texto continua, não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Então não pode ser viúva nova. Tem que ser viúva já velhinha.
A viúva nova não é verdadeiramente viúva. Então, para ser inscrita na lista, veja como o apóstolo Paulo é prático. O apóstolo Paulo é prático. Ele diz que tem que ser alguém com pelo menos 60 anos de idade. Continuando, tenha sido esposa de um só marido. O apóstolo Paulo é rigoroso aqui nisso. Eu falei, nossa, pastor, mas é muito difícil encontrar alguém assim. Lamento, mas a Bíblia diz assim, não tem jeito. Não posso mudar o que está escrito aqui. Se teve 2 maridos, não pode mais. Enfim, não sei, não achem ruim comigo, por favor. Eu não escrevi isso aqui. Versículo 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, como foi o passado dessa mulher. Qual foi o seu testemunho na igreja? Que tipo de crente ela foi na igreja? Que testemunho ela deu? Ela foi aquela mulher que na igreja nunca ligou para nada, só criou problemas, era aquela mulher fofoqueira que ia de casa em casa, fala mal dos outros. É esse tipo de pessoa? Essa pessoa não vai receber auxílio nenhum da igreja. Continue. Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Essa é a viúva que deveria ser inscrita. A mulher piedosa, a mulher santa, que deu um exemplo de vida, essa mulher agora será honrada pela igreja. Não é qualquer pessoa. Perdi meu marido. Me bota aí na lista de ajuda. Não. Me coloca na lista de cesta básica. Não. Nós temos que ver se você preenche os requisitos daquela pessoa que é verdadeiramente viúva. Será que estão praticando isso por aí afora? Será que essa prática é a prática das igrejas? Muito difícil, não é. Muito difícil ver isso hoje em dia. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, é diferente do que nós pensamos. Nós pensamos que a palavra de Deus foi escrita pelo Papai Noel. Nós pensamos que quem escreveu a Bíblia foi alguém movido pelo espírito de Natal aí de fora. Aí, né? Com aqueles sentimentos de benignidade, bem infantis e bobos. Nós estamos diante da palavra de Deus. Deus conhece o que é justo, o que é certo, o que é bom. E Ele estabelece que na sua igreja, que os recursos da sua igreja sejam empregados com todo cuidado, com todo zelo, com toda seriedade, com toda justiça. E que sejam usados, inclusive em relação aos carentes, com todo rigor, com requisitos que devem ser observados antes desses recursos serem empregados. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Nós não somos movidos pelos nossos sentimentos. Nós não somos movidos pelas nossas inclinações. Nós não somos movidos pelas nossas intuições, por aquilo que nós achamos que é bonito, ou menos bonito, ou mais bonito. Não, nós não somos levados por essas coisas. Nós somos levados pelo que a palavra de Deus diz. A igreja é dele, o dinheiro é dele, os recursos são dele, as pessoas são dele. E ele ensina que é assim que deve ser. Então, a igreja deve adotar esse modelo, lembrando que é a palavra de Deus a norma que ela deve seguir em todas as coisas. Nós estamos realçando aqui que o cuidado dos carentes é dever primordial dos seus familiares. O ponto que vem agora, o versículo que vem agora vai mostrar isso. Só pesando sobre a igreja em condições especiais. Que condições especiais são essas? É no caso da verdadeira viúva. É no caso da pessoa que é verdadeiramente carente. Então, sim, nesse caso, a igreja vai socorrer a pessoa. Eu quero abrir um parênteses aqui. Nessa questão de ajuda de pessoas que precisam. A igreja evangélica brasileira está fazendo tudo errado. Tudo errado. A impressão que nós temos é que os pastores não sabem ler. Que os nossos pastores são analfabetos. Porque é inacreditável a ignorância,
a falta de entendimento, de conhecimento da Sagrada Escritura dos ministros, dos homens que se chamam ministros de Cristo, em questões tão práticas, tão corriqueiras, tão cruciais para a vida da igreja. As pessoas não sabem, os crentes não sabem como se comportar nesse campo de ajuda social. Tem igreja aí tirando piolho de mendigo, como se isso fosse trabalho cristão. Tem igreja aí dando sopão, como se isso fosse trabalho cristão. Quem falou que dá sopão é trabalho cristão? Quem falou isso? Essas coisas, irmãos, podem até ter o seu lugar, mas existem coisas que devem acontecer antes disso acontecer. Nós não somos espíritas, que queremos praticar boas obras com pessoas carentes para ganhar uma reencarnação melhor. Não. Nós somos o povo de Deus que agimos de conformidade com aquilo que Ele ensina. Uma igreja pode dar sopão, uma igreja pode até tirar piolho de mendigo se quiser, mas coisas antes devem acontecer. Algumas prioridades no campo social devem acontecer antes disso. Até chegar no mendigo, um caminho tem que ser trilhado de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Se os irmãos observarem, Gálatas 6, observem Gálatas 6, versículo 10. Veja o que diz o texto. É um texto tão conhecido e, no entanto, as pessoas parecem não se lembrar mais disso ou não se importar mais com isso. Gálatas 6:10. Estou fazendo uma digressãozinha aqui, depois nós voltamos para o texto de 1 Timóteo. Mas veja o que diz Gálatas 6:10. Fala assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Agora veja o que diz na sequência. Mas principalmente aos da família da fé. Quem deve ser o alvo principal da ajuda social da igreja? É o mendigo lá fora? Não. De acordo com esse texto, o alvo principal da ajuda social da igreja deve ser o doméstico da fé. Deve ser alguém da família da fé. Se você tem alguma ajuda financeira para dar para algum pobre, você deve procurar esse pobre, sabe aonde? Aqui na igreja. Você deve procurar entre os seus irmãos se há algum irmão passando necessidade. Irmãos, eu sei de crentes que contribuem com entidades espíritas para ajudar carentes. Dão lá sua contribuiçãozinha mensal lá. Instituto Casa André Luiz. Tem outro aí, Pai Vaneto, não sei o que lá. Isso é uma imensa ignorância doutrinária. Se você quer ajudar carentes, se você quer ajudar pessoas pobres, você deve procurar entre os crentes da sua igreja. Se não tem ninguém na igreja que está precisando, procure entre crentes de outra igreja. Mas procure entre cristãos em primeiro lugar. Se você tiver muito dinheiro, então você primeiro socorre os irmãos, e o que sobrar, você socorre quem não é crente. Se tiver bastante dinheiro para dar. Mas primeiro, em primeiro lugar, os crentes. E note bem, esse ensino não é um ensino que se aplica somente a essas situações pontuais. Não. Nós aprendemos também na Bíblia que isso se aplica inclusive a situações de calamidade pública. Se houver uma calamidade pública, se houver uma enchente, aqui em São Paulo, e um monte de gente ficar desabrigada, se houver um terremoto em São Paulo, e um monte de gente ficar desabrigada, se houver uma tsunami, agora, nessa época de férias, todo mundo na praia, né? Se houver uma tsunami, arrasar algumas cidades e todo mundo ficar aí sem abrigo, a igreja não deve ajudar todo mundo. Não é assim que funciona. A igreja deve procurar os santos que foram afetados por aquela tragédia. A igreja deve procurar os crentes que foram afetados por aquela tragédia. Aí sim, tendo em vista essas pessoas, a igreja então vai se mobilizar. Se os irmãos olharem, vejam o livro de Atos. Volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia e veja o livro de Atos. Atos capítulo 11. Veja Atos capítulo 11. Veja como a Bíblia é clara nisso.
Eu lembro que, algum tempo atrás, teve uma tragédia em Florianópolis, né? Foi em Florianópolis, teve uma tragédia grande aí, e as igrejas enchendo caminhões e mandando para todo mundo os caminhões. Blumenau, Itajaí, esses lados todos aí, e as igrejas mandando caminhões e caminhões e caminhões de coisas para aquela região. Isso está errado. A Bíblia mostra que não deve ser assim. A Bíblia ensina uma outra prática. A Bíblia fala que eu devo ajudar, mas é diferente a forma como eu ajudo. Veja o que diz Atos capítulo 11. O texto diz assim, Atos 11, 27. Naqueles dias, Atos 11, 27, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Vejam, uma grande tragédia, uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. Vejam então o 29. Os discípulos, olha a atitude da igreja, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro a quem? Aos irmãos que moravam na Judéia. Eles não mandaram socorro para a Judéia. Eles mandaram socorro para os irmãos que moravam na Judéia. E o texto continua, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Qual foi então a atitude da igreja? E isso o apóstolo Paulo ensinou e praticou várias vezes. Havia uma grande calamidade, havia uma grande fome, havia uma grande tragédia. O que fazer? Nós vamos ajudar os nossos irmãos que foram acometidos por essa tragédia. Esse deve ser o comportamento da igreja, essa deve ser a ação da igreja nesses momentos. Nós temos visto muitas tragédias naturais, muitas. Como a Igreja Batista Redenção deveria agir diante dessas tragédias? Vamos fazer igual a Igreja Universal, pegar um ônibus e levar... Não, nada disso. A igreja deve detectar irmãos, igrejas, santos, pessoas da fé que foram afetadas por essa tragédia. A igreja de Itajaí, que foi afetada, irmãos que estão lá sem ter onde morar, foram afetadas por aquela grande tromba d'água que caiu ali sobre a cidade, destruindo tudo. Vamos nos encontrar esses irmãos. E como irmãos na fé, vamos ajudar essas pessoas. É a maneira que vamos fazer para ajudar aquelas pessoas, socorrendo os crentes, socorrendo os domésticos da fé. Há muita coisa errada sendo feita na atualidade, por pessoas que querem mais, na realidade, mostrar algum tipo de ação para a televisão. Então a igreja faz uma grande ação social, mostra na televisão, todo mundo vê, desrespeita o ensino de Jesus, que fala que a mão esquerda não deve ver o que a mão direita faz, o bem não deve fazer barulho, o bem não deve soltar bombas, como essa aí que escutamos agora, o bem não deve fazer isso, o bem deve ser feito em silêncio. A igreja que faz isso não deve alardear, não deve colocar no site, não deve colocar no jornal, não. Deve procurar seus irmãos afetados por aquela tragédia, deve socorrer aqueles irmãos, de acordo com as nossas posses, socorrê-los, e fazer isso sem alardear, sem que todos fiquem sabendo. Esse é o ensino bíblico, os domésticos da fé têm prioridade. Muito bem, o texto que estamos estudando, esse texto realça que o cuidado dos carentes é dever primordial dos seus familiares, só pesando sobre a igreja em condições especiais. Então nós vimos aí como a igreja deve agir diante dos membros que passam privações. Devemos observar as pessoas que realmente passam por privações. O texto chama de verdadeiramente viúvas, aquelas pessoas que não tinham parentes, aquelas pessoas que não tinham recursos procedentes de lado nenhum, aquelas pessoas que tinham sido piedosas durante no tempo, numa época pregressa, que tinham demonstrado serviço em prol da igreja. Essas pessoas sim eram verdadeiramente dignas do auxílio, da ajuda da igreja. Muito bem, agora em segundo lugar, nos versículos 4 e 5, nós vamos ver, veja o 4 e o 5 agora, vamos ver como o crente deve agir diante dos parentes que passam privações. Não sei aqui qual é a história de cada um.
Mas certamente você tem na sua família alguém que passa por privações. Certamente você tem alguém que precisa de ajuda. Como o crente deve agir diante dessas pessoas? Veja aí o versículo 4 e o versículo 5. Desculpem, versículo 4. E depois do versículo 4, nós vamos ver o versículo 8. Nós vamos dar um pulinho aí, porque o apóstolo Paulo, ele volta a tratar do assunto só no versículo 8. Então, nesse segundo momento, nós vamos ver o 4 e o 8. Veja o que diz. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Não ajude alguém de fora, se alguém da sua família está passando necessidade. A prioridade são os da sua casa, são os da sua família. O texto continua falando sobre recompensar os progenitores. O alvo principal aqui são os pais. Os pais devem ser o alvo principal da ajuda dos filhos. Eu não posso ajudar alguém lá fora se o meu pai está com dificuldades financeiras, não está podendo comprar os seus remédios, por exemplo. Não está podendo manter os níveis básicos da sua subsistência. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer o possível para que os meus pais tenham o máximo de conforto que eu puder dar para eles. Não posso estender a ajuda aos outros se os meus pais estão precisando. E o texto continua dizendo, pois isto é aceitável diante de Deus. Deus quer que seja assim. Deus aprova isso. Deus aprova que os crentes ajudem os seus familiares. Agora vejam a seriedade disso no versículo 8. Veja o que diz. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, quem são os seus aqui? Os parentes. E aí vem especialmente a própria casa, ou seja, os mais próximos. Então, se alguém não tem cuidado dos seus parentes, e de forma especial, a família imediata, quem é a família imediata? Pais, filhos, avós. Essa família, esse grupo de pessoas, é o grupo de pessoas mais próximo de nós, como parentes. Se alguém não tem cuidado dos seus, aqui o cuidado é provisional, não é ligar para a pessoa. Oi, estou ligando para você, está tudo bem? Tá, tá bom. Viu como eu sou cuidadoso? Até liguei para desejar feliz ano novo. Não é esse cuidado que está falando. Aqui é o cuidado provisional. É isso que é cuidado aqui. Não é ligar de vez em quando, saber se está tudo bem, não. É o cuidado provisional, é estender a mão, é dar alguma coisa. É estender a mão, fazendo com que o sofrimento seja mitigado. Isso é o cuidado que está falando aqui, o cuidado provisional. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, que é a família mais próxima, tem negado a fé. Irmãos, isso é apostasia. É uma apostasia prática. Eu me tornei apóstata. Eu vi os da minha casa passando necessidade. E eu fui para o shopping comprar roupa nova para mim. Eu vi os da minha casa passando problemas na área material. E eu fui lá e fiz um financiamento para comprar um carro novo. O texto fala que se eu fizer isso, eu neguei a fé. Eu sou um apóstata. Eu não sou o apóstata verbal. O apóstata verbal, ele fala o quê? Eu não creio mais nisso, eu creio em outras coisas. Eu não quero mais saber dessa fé, eu quero saber de outra coisa. Quero seguir outro caminho, outro tipo de crença. Eu nego tudo que vocês ensinam aqui. Esse é o apóstata, está aberto. Agora aqui, o texto está falando de um apóstata prático. Ele não ajuda os seus queridos. E o texto fala, ele negou a fé e continua. Ele qualifica essa pessoa como alguém pior do que o incrédulo. O texto fala, e é pior que o descrente. Eu não consigo imaginar uma descrição pior do que essa para um crente. Mas Paulo fala, se você tem pessoas carentes na sua família, e você não se importa, você é um apóstata pior do que um incrédulo.
Como é a sua vida nesse campo? É muito fácil dar de ombros. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha. O problema dele, eu cuido dos meus interesses, ele cuida dos dele. É assim? Se é assim, a Bíblia descreve você como um apóstata pior do que um infiel. Então, existem deveres, existem responsabilidades que, como crentes, nós temos em relação aos nossos queridos. E nós temos que nos desincumbir dessas responsabilidades sob pena de sermos piores do que os incrédulos. Se os irmãos olharem o versículo 16, os irmãos vão ver qual é um dos objetivos disso. Diz assim o versículo 16, fala assim: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra essa pessoa, e não fique sobrecarregada a igreja. O que acontece se a família não socorre aquela mulher? A igreja vai ter que deixar passar fome. Ela não é verdadeiramente viúva, tem filhos. Ok, mas os filhos não ligam para ela. É como se ela não tivesse filhos. É como se para os filhos é como se ela tivesse morrido. O que vamos fazer? Deixá-la morrer de fome? É claro que a igreja nessas situações vai ter que se mobilizar. Os filhos pecaram, os filhos abandonaram, deixaram a pessoa naquelas condições. A igreja vai ter que fazer alguma coisa, ainda que ela não seja verdadeiramente viúva. Ela estará vivendo como tal, porque os filhos são como que mortos. O texto então fala, olha, isso não pode acontecer. Se alguém tem viúvas em sua família, socorra-as, para que não fique sobrecarregada a igreja, para que a igreja, possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas, aquelas que não têm ninguém. Então a igreja exercerá sua atividade social em relação àquelas que realmente precisam, se cada um realizar o seu papel em relação aos seus entes queridos, em relação aos seus familiares. Muito bem. E por último, irmãos, nesse texto que fala sobre essa prática, que é uma prática tão importante, nós devemos deixar que a palavra de Deus nos ensine a agir dentro dela, há uma outra orientação aqui. Nós estamos dizendo que o cuidado dos carentes é dever primordial dos seus familiares. Isso, Paulo repisa isso. Ele enfatiza isso sempre. Temos familiares carentes? Temos que ajudá-los. Só pesando sobre a igreja em condições especiais, que são essas que eu mencionei, da pessoa verdadeiramente carente. E, na sequência do texto, existe um terceiro ensino aqui. E é como os cristãos que passam privações devem agir diante de Deus e da igreja. E a pessoa que passa privação? Como ela deve agir diante de Deus e da igreja? Como a viúva deve agir diante de Deus e da igreja? Nós vimos como a igreja deve agir diante dos membros que passam por privações, deve honrar essas pessoas, ajudando-as, aquelas que são verdadeiramente carentes, que não têm ninguém. Vimos como o crente deve agir diante dos parentes que passam privações, devemos olhar nossa família, ver se há pessoas passando necessidades e socorrê-las sob pena de sermos considerados por Deus como apóstatas, como incrédulos, até piores do que incrédulos. Mas o texto ensina também como os cristãos que passam privações devem agir diante de Deus e da igreja. Você que é pobre, carente, como você tem que agir? Tem muita gente em situação de penúria que é aproveitadora. Tem muita gente assim. Eu já fui vítima diversas vezes de pessoas assim, várias vezes. Já fui vítima disso. Eu lembro de uma igreja onde eu trabalhei, que nós ajudamos uma pessoa, e essa pessoa, depois de um mês, nos procurou dizendo, e aí, o açúcar acabou, e aí, como é que fica? Ela entendeu que ela tinha prerrogativas, que ela tinha direitos, tinha adquirido direitos, a pobreza lhe deu direitos. Ela não entendeu aquilo que fizemos como uma benevolência. Ela entendeu que era um direito que ela tinha.
Ela tinha que reivindicar isso da igreja, que era obrigação da igreja dar. Ela não tinha entendido que ela também tem deveres, que ela também tem a responsabilidade em relação à igreja como pessoa carente, como pessoa pobre. Veja o que diz aqui o versículo 5, 6 e o versículo 7. O texto fala assim: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, essa é a descrição da real viúva, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Vejam, a pessoa carente, ela tem que se posicionar como alguém dependente de Deus, não como um aproveitador que quer reivindicar o auxílio fácil da igreja. Não é assim. É alguém que vê na sua condição humilde uma oportunidade de depender de Deus e, tendo isso em mente, persevera na oração noite e dia, até pela condição de penúria que ela vive. Quando nós vivemos uma condição de penúria, o que nós fazemos? É o tempo que nós mais oramos, não é verdade? Quando foi que você mais orou na sua vida? Foi quando você mais estava passando por privações, de qualquer natureza. É que você orou bastante. Estou desempregado, Senhor, me ajuda, me socorra, eu preciso de socorro, eu não tenho o que comer em casa. Eu abro a geladeira, não tem nada lá dentro. Meus filhos estão chorando, me ajuda, me socorra. A pessoa persevera em súplicas continuamente, até pela sua condição de sofrimento. O texto fala que esse é o homem carente, essa é a pessoa carente de Deus. Esse é o homem piedoso quando ele passa por necessidades. E é assim que o crente carente deve se comportar. Ele não fica esperando e exigindo ajuda como aquele meu amigo. Não. Ele persevera na súplica e nas orações noite e dia. Veja o versículo 6 falando das viúvas. Entretanto, a viúva que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. O texto aqui fala de pessoas, viúvas jovens, que aproveitavam a sua condição para se entregar aos prazeres, porque não tinham mais marido. Aproveitavam da sua condição para se entregar à imoralidade. Paulo diz: essa mulher, não ajude essa mulher, porque essa mulher morreu, ela está morta. Não foi só o marido dela que morreu, não é só o marido dela que pode ser considerado um cadáver, não, ela também é. Ela é um cadáver espiritual, ela é um cadáver moral, ela é uma morta. Não ajude essa pessoa. Ela não tem respeito pela igreja, pela palavra de Deus, pelo próprio Deus da palavra, pelo ensino da sã doutrina. Ela perdeu o respeito por essas coisas, ela morreu para essas coisas. Por isso, você não deve ajudar essa pessoa. De modo que aqui está implícito que a pessoa carente, ela deve se posicionar, ela deve adotar uma postura de santidade, de retidão. Ela não somente persevera na oração em virtude do seu sofrimento, ela também persevera na santidade. Esse é o pobre de Deus. Esse é o carente de Deus, do Senhor, o carente piedoso. Ele persevera na oração e ele persevera na santidade. O texto fala: prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. O texto ensina, Paulo ensina Timóteo a bater nessa tecla, a falar disso sempre, para que as viúvas, os carentes e a igreja que tem que ajudar, ajam de forma irrepreensível, ajam de forma que agrade a Deus. Não sei, na nossa igreja há pessoas viúvas, há pessoas carentes, pessoas pobres, pessoas que lutam com limitações no campo material. Há também pessoas que lutam com limitações no campo emocional, em virtude da viuvez. Temos várias viúvas na igreja. É um outro tipo de carência.
A ênfase de Paulo aqui é na carência material. As viúvas não sofrem só materialmente. As viúvas têm outro tipo de carência. Tem uma carência social, tem uma carência afetiva, tem uma carência física. Tudo isso acontece. Mas o apóstolo Paulo está centrando a sua atenção aqui na carência material. Mas seja qual for a sua carência. Seja a carência material que Paulo realça aqui no texto, seja a carência própria da condição que você enfrenta como viúva, como solteiro, sei lá o quê. O fato é o seguinte, o carente piedoso, o pobre cristão, ele tem duas posturas, de acordo com o texto. E essas duas posturas são as seguintes. Primeiro, ele é alguém que persevera na oração, noite e dia, ele não se cansa. Ele não diz assim, cansei de orar, quer saber? Não quero, não me incomodem mais com a verdade da palavra de Deus. Não me incomodem mais com isso. Eu cansei de orar. Ele não faz isso. Ele não diz isso. Ele persevera na oração, noite e dia. A sua situação de sofrimento estimula esse homem, estimula essa mulher a buscar a Deus com mais afinco, com mais dedicação, com mais perseverança, com mais constância ao longo da sua vida. E a segunda atitude, ele busca a santidade. Ele não pensa assim, eu estou passando essa necessidade, então vou buscar o suprimento disso por meios ilícitos. Não. Ele não faz isso. Se ele passa por necessidades, ele não busca suprir isso por meios pecaminosos. Não. O texto mostra que se ele fizer isso, ele estará agindo como alguém morto espiritualmente. Ele vive a sua carência em santidade e pureza. Esse é o carente cristão. Esse é o carente piedoso. Esse é o carente que teme a Deus. Ele persevera na oração e persevera na santidade. Eis o texto. Que lições podemos tirar desse texto? Eu escrevi duas, basicamente. Duas. Há outras que podemos tirar, mas eu selecionei duas aqui e eu fiz na forma de rima. Estava inspirado. Ano novo. Vou fazer uma poesiazinha. Então, fiz um versinho aqui. Então, o primeiro versinho que eu fiz aqui. Dá até fazer uma musiquinha depois, se quiser fazer. Não sei se eu sei declamar. Não sei declamar como a irmã Diná sabe declamar. Vou declamar aqui o meu versinho aqui. Primeiro versinho. Para você decorar. Tenha cuidado dos seus pobres parentes, para não ser pior do que os próprios descrentes. Difícil decorar esse versinho? Não? Versinho de criança. Versinho de criança que encerra aqui uma lição importante. A guardar no coração. Tenha cuidado dos seus pobres parentes, para não ser pior do que os próprios descrentes. Lembre do rostinho daquela pessoa da sua família, que precisa do seu auxílio material. E tenha cuidado dele, especialmente aqueles mais próximos, para você não ser pior do que um incrédulo. E o segundo versinho. Eu sei que não é um versinho, eu sei que esses versinhos não são tão criativos, não sou nenhum Camões. Não sou nenhum Camões. Mas eu já fui um poeta melhor. Eu fazia poesias para Simone quando eu era namorado dela. Fiz umas poesias bonitas para ela. Quando eu vou declamar aqui, quem sabe num jantar romântico, eu vou declamar as poesias que eu fiz para Simone quando eu namorava Simone. A Simone só casou comigo por causa dessas poesias. Depois que casou, eu joguei todas elas fora, não precisava mais das poesias. Eu era um poeta melhor no passado, agora um poeta muito fraco agora. Mas o segundo versinho é assim: viva a sua penosa carência, sem comprometer a santa decência. Viva a sua penosa carência, sem comprometer a santa decência. Eu posso ser carente,
mas por isso não preciso ser indecente. Devo perseverar na oração e na santidade. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que nos ajude para que a nossa igreja se ajuste a essas coisas. São coisas práticas, são coisas do dia a dia de uma igreja. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a vivermos essas realidades conforme a palavra de Deus ensina. Oremos. Santo Deus, nós não queremos ser piores do que os incrédulos. Nós não queremos negar a fé. Por isso, vem nos ajudar, para que tenhamos discernimento e sabedoria. E saibamos, Santo Pai, socorrer os da nossa própria casa, os da nossa própria família, porque isso é aceitável diante do Senhor. Dá-nos um planejamento sábio do nosso orçamento. Dá-nos desprendimento, dá-nos seriedade e zelo, para que os nossos queridos, que estão mais próximos de nós, ao passarem por problemas, por dificuldades, por privações, experimentem um alívio maior através da nossa obediente dedicação a eles. Santo Deus, pedimos também por nós, quando passarmos por privações. Muitas vezes, em meio às privações, nós desistimos da súplica e desistimos da obediência. Nós nos cansamos dessas coisas, dizendo que essas coisas não funcionam, não surtem efeito. E tomamos as rédeas em nossas mãos e fazemos o que a sua palavra reprova. Ó Deus, ajuda-nos para que em meio à nossa carência, não desistamos da santa decência, que perseveremos na súplica, na oração noite e dia, que também perseveremos na pureza, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, que jamais tentemos resolver as coisas ao nosso modo, que sempre observemos o que a sua palavra ensina. Ajuda-nos a, em meio às carências da vida, agirmos como homens novos, mulheres novas, transformadas, para que a sua palavra seja glorificada na sua igreja e no mundo lá fora que nos observa. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, o Salvador. Amém.